bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre o livro A Filha Perfeita, da Lucinda Berry, uma publicação da Astral Cultural. Gente, eu estava bastante empolgado ao começar essa leitura. E o motivo da minha empolgação foi pelo fato de que a maioria das resenhas que eu escutei a respeito dessa obra foram incríveis. Foram poucas pessoas que falaram mal do livro. A maioria das pessoas estava elogiando essa obra. Além disso, eu comentei com alguns amigos leitores que já leram esse livro e eles me disseram, ou melhor, me garantiram: Fernando, você vai, se apaixonar por esse livro. É um dos melhores livros que eu li na minha vida. Além disso, tem o fato que a autora, Lucinda Berry, ela é psicóloga e especialista em traumas da infância. Então, todos esses motivos fizeram com que as minhas expectativas a respeito desse livro ficassem bem altas. Aqui nessa obra, nós vamos ter a história da Jenny e de um casal. A Jenny é uma menina que foi encontrada abandonada, cheia de feridas, toda ensanguentada, com ossos quebrados, e ela foi parar no hospital. Evidentemente, diante de um quadro assim, era o local que ela deveria estar. A princípio, acharam que a Jenny tinha 3 anos, por conta de sua figura magra e de seu tamanho pequeno. Mas, com o decorrer da história, eles descobrem que a menina tem um pouquinho mais de idade, 6 anos. E isso é o meio que deixou as pessoas assim um tanto mais assustadas, porque a menina não tinha um desenvolvimento, um crescimento normal. Estava abaixo do que deveria ser. Além disso, é óbvio, diante de um quadro de violência, a Jenny, ela tinha comportamentos totalmente estranhos, mas não eram comportamentos apenas de timidez, de medo. Ela tinha comportamentos agressivos. E algo que me espantou era a reação da Jenny por questão de comida. E eu fiquei descobrindo que, ou melhor, eu descobri que a Jenny, por ser uma criança desnutrida, não poderia comer assim em excesso. Ela tinha que ter uma alimentação bem regular, tudo no horário certo. E sabe ainda o que mais me espantou? É que a Jenny comeu demais e quase que morreu. Ela teve assim um problema sério por conta das comidas em excesso. Tudo bem a gente descobrir que uma criança, tudo bem não, mas digamos assim, aceitável descobrir que uma criança que passou por uma fase de desnutrição, ao ter mais alimentos, passe mal. Então, o que a gente pensa? Se acontecer de eu encontrar uma criança nesse estado, eu vou ter mais cuidado, vou dar uma alimentação um pouquinho mais segurada para ir aumentando gradativamente. Mas o meu espanto foi que a Jenny estava no hospital, os médicos tinham essa informação, mas mesmo assim eles cometeram esse erro. Deram alimentos demais, a menina passou mal. Mas depois a coisa ficou meio resolvida. Entretanto, a Jenny manifestou comportamentos agressivos ao ter comida negada. Mas a Jenny é assim. Ela é uma garotinha que tem comportamentos que mudam, que alteram constantemente. Uma hora a Jenny é um doce, outra hora a Jenny é Deus me livre desse capeta. É exatamente isso. A Jenny lá no hospital acabou conquistando a atenção das pessoas, em especial um casal que vivia em harmonia. Christopher e a Hannah. O Christopher é médico e ele que tratou assim dos problemas maiores dessa menina. E a Hannah era enfermeira,
que a princípio não teve tanto contato com a garota, pois havia outras enfermeiras responsáveis pelo caso. Mas é claro que o marido da Hannah, encantado com a Jenny, começou a falar da garota e a Hannah acabou conhecendo. Com o desenrolar da história, nós percebemos que o casal que vive em harmonia só tem uma questão, só tem um problema, só tem algo assim que os deixa triste. O fato deles não conseguirem terem filhos. E eles já estavam pensando na adoção. Já que não consegue ter filhos naturalmente, vamos adotar um bebê. Mas aí que a coisa muda um pouquinho. O Christopher fica encantado com a menina, mesmo sabendo dos seus comportamentos agressivos. Ele sente dó, ele fica assim com uma imensa compaixão em relação à garota. E ele propõe, em primeiro lugar, ser pai temporário dessa garota, assim. Existe um sistema lá nos Estados Unidos de adotar a criança por um tempo para ela meio que acostumar com a vida fora até que encontrasse os pais definitivos, quem realmente iria adotar a menina. A Hannah fica um pouco reticente, mas acaba topando. E aí, na casa, a menina continua com os mesmos tipos de comportamento. Uma hora ela é doce, outra hora a menina é extremamente selvagem, mas o casal se esforça para dar o melhor deles para essa menina. Eles se dedicam, eles fazem assim, coisas assim surpreendentes. Tem uma paciência, embora assustados. Por que assustados também? Não só pelo comportamento da garota, mas pelo fato, ela foi encontrada abandonada, cheia de feridas. Quem causou essas feridas? Quem foi que maltratou a Jenny? E se de repente essa pessoa cruel, que nós também acabamos descobrindo, matou a mãe? A mãe da Jenny estava morta? Quem é essa pessoa? O que ela vai fazer? Será que não vai voltar e de repente ir atrás, colocando tanto em perigo a Jenny como esses pais adotivos temporários? Mas algo acontece aí por conta do Christopher. O Christopher realmente ele cria uma conexão tão forte com essa garotinha que parece que ele fica meio cego a todos os problemas que envolvem a vida dessa menina. E ele resolve meio que solitariamente adotar a garota. A Hannah já estava no clima de adoção, mas ela tem uma decepção com essa ideia. Porque, tá, eu quero adotar. Eu tô meio afeiçoada com a garota, um tanto assustada, mas afeiçoada. Mas a questão é que eu queria uma bebê. Vou adotar, pelo menos ter o prazer de ter um bebê em meus braços. Não pensei em pegar uma garotinha um pouco maior, mas ela acaba cedendo aos pedidos do marido e aceita. Aí a coisa meio que degringola e eu não posso falar mais nada para vocês. A narração do livro é feita pelo Christopher, pela Hannah, e existem alguns capítulos que falam de um caso criminal, que é a entrevista com a Piper. Piper é a assistente social que foi responsável pela adoção da Jenny. E assim, vamos falar o que eu achei desse livro. Eu senti que os fatos em relação à garota, as descobertas, os acontecimentos em si, ficaram num ritmo muito lento. Penso que a Lucinda Berry poderia ter dado uma aceleradinha e ter colocado menos coisas. As narrativas mais interessantes, o que torna o livro mais agradável, estão em torno
do Christopher e da Hannah. E eu vejo como um problema essa narrativa que são compostas, ou melhor, que é composta pela Piper. Por quê? Porque a Piper, ao dar a entrevista, ao falar das suas impressões, etc., ela meio que antecipa algumas surpresas que nós poderíamos ter em relação ao comportamento da Jenny. E muita coisa eu acabei deduzindo muito antes de acontecer. E além disso, há um bom tempo eu havia lido It. E o It é um livro que tem uma carga criminal realizada por crianças e contra crianças de uma maneira assim muito forte. Então, na época que eu li It, eu fui pesquisar na internet. Será que essas coisas acontecem? Então, meio que eu tinha uma bagagem de informação que me trouxe conhecimentos sobre essa questão de traumas de infância, violência, etc. E nesse sentido, isso fez com que eu achasse a narrativa da Lucinda Berry, especialmente pelo fato de saber que ela é especialista em traumas de infância, um tanto fraca. Fala das questões, falam dos problemas, mas não desenvolve mesmo. Por que a Jenny é isso? Por que ocorre isso? E muitas coisas ficaram assim meio no ar, ficaram pontas soltas. Então, no fim das contas, eu percebi o seguinte: o livro foi legal pelo fato de refletir sobre a questão da adoção, a carência da mãe, a carência de um pai que sente assim, vontade de ter filhos, sobre questões de traumas de infância, violência. Me remeteu também a um livro que eu li, A Menina Má. O que leva uma criança a se tornar uma figura ruim, de mau caráter, uma figura violenta? A criança nasce com o gene da violência? Ou a criança ela desenvolve a partir de um tratamento dado pelos pais ou outras figuras adultas ou até mesmo crianças? O que faz? O que molda a natureza humana? Esse tipo de pergunta permeia as páginas do livro A Filha Perfeita. Mas, assim, a coisa ficou muito nas perguntas, muito no questionamento, porém não trouxe respostas, não trouxe, assim, um grande conhecimento. Enfim, não foi um livro que agregou coisas para mim. Então, no final das contas, eu fiquei com uma frustração enorme. E, lamento lhes dizer, em minha opinião, esse livro só merece 2 estrelas. Mas caso você ainda, apesar da minha resenha, afinal de contas também a minha resenha não é a única referência, você pode ter lido ou assistido resenhas de outras pessoas, então você pode ter interesse de comprar esse livro. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link de compra, aproveite e faça a sua compra. Mas lhes garanto uma coisa: não coloco a minha mão no fogo, não garanto que vocês irão gostar dessa obra. Aliás, por minha opinião, deixaria que passasse adiante, que nem lesse, vai procurar ler outra coisa. Mas eu sei que algumas pessoas vão querer ler mesmo assim, então dá uma força aqui ao Fernando que fez essa resenha e depois diga pra mim o que acharam, se concordam comigo ou discordam. Estou aberto às opiniões. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!